Aplicação da trigonometria em problemas reais, exemplo 1. Temos aqui um exemplo problema, onde vamos desenvolver a aplicação da trigonometria. Temos um trem sai de uma estação e viaja a 60 quilômetros por hora em uma linha reta. Outro trem sai da mesma estação uma hora mais tarde sobre uma outra via reta que forma com a anterior um ângulo de 60 graus. Se o segundo trem viaja a 50 km por hora, achar a distância que se encontram os trens transcorridos 2 horas a partir do primeiro trem. Então, eu tenho uma estação de trem e o primeiro trem sai em uma linha reta a 60 km por hora, em uma via reta. E ele fala 60 km por hora. E ele quer saber o transcorridos 2 horas. Se ele quer transcorridos 2 horas, podemos dizer que esse trem, depois de 2 horas, que saiu em 60 km por hora, depois de 2 horas, ele vai transcorrer um percurso, um caminho de 120 km. Então, 120 km. E o segundo trem, ele sai em uma via diferente, formando um ângulo de 60 graus com o primeiro. Então, em relação ao primeiro, ele sai a 60 graus. Se o segundo trem viaja a 50 km por hora, achar a distância a que se encontram os trens transcorridos 2 horas a partir do primeiro trem. Só que este segundo trem ele sai da mesma estação uma hora mais tarde. Se ele saiu uma hora mais tarde e ele andou a 50 km por hora, eu posso dizer que depois de uma hora ele percorreu 50 quilômetros. E temos a ligação, ele quer saber a distância que se encontram os trens. Então, eu tenho o trem 1 parou aqui e o trem 2 parou aqui. Ele quer saber a distância que tem os dois trens. Portanto, eu posso definir que eu quero descobrir a distância A, o oposto ao ângulo de 60 graus. Observando esse triângulo que foi realizado pelas linhas dos trens, podemos verificar que o mais fácil aqui é utilizar o teorema dos cossenos. Se eu utilizar o teorema dos cossenos para encontrar a distância A, eu poderia utilizar A ao quadrado é igual aos dois lados, vou chamar um lado de 120 ao quadrado, mais o outro lado de 50, 50 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, 120 e vezes 50, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. Portanto, A ao quadrado é igual a 120 ao quadrado, nós temos 14.400, mais 50 ao quadrado, 2.500, menos, eu tenho 2 vezes 120, eu posso dizer 240, vezes 50, cosseno de 60 graus, eu tenho 1 sobre 2. A ao quadrado é igual a 14.400 mais 2.500 é igual a 16.900. Tenho menos 240. Eu posso dividir esse 240 por 2. 240 por 2, eu tenho 120, que multiplica 50. A ao quadrado é igual a 16.900, menos 120 vezes 50, eu tenho 6.000. A ao quadrado é igual a 16.900 menos 6.000, 10.900. E eu ainda tenho A ao quadrado. Então, eu tenho A é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 10.900. Lembrando que se eu tenho uma medida, eu trabalho só com o positivo. Raiz quadrada de 10.900, nós temos aproximadamente 104,4. Estamos falando em quilômetro, então temos 104 quilômetros. Podemos, então, determinar que a distância do trem 1 para o trem 2 é de 104,4 quilômetros. E aqui eu consigo desenvolver, achar as distâncias através da aplicação prática da trigonometria. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.